E qual é o objetivo desse curso? Eu não ia dar esse curso agora na atividade real, eu ia dar uma outra coisa ligada mais à física do Higgs. Mas aí o Tião, como a gente faz sempre no segundo semestre de cada ano, nós fazemos o curso de interações fundamentais, ele faz QCD e eu faço teoria eletrofraca, e aí sempre o problema é normalizar um pouco essa base inicial do grupo SUN, que é preciso para QCD, que é preciso para eletrofraca, algumas relações, assim, uma coisa mais assim, utilitarista. E aí a gente sempre precisa, às vezes, perde uma série de aulas do curso para fazer isso. Aí o Tião achou que fosse mais útil a gente aproveitar agora a ocasião das atividades para botar esse curso aqui, e ele já fica assim como um curso apêndice no nosso curso de interações fundamentais. Então eu não vou fazer um curso, nem porque dá também, assim, um curso formal, né, de teoria de grupo, vou fazer as coisas mais aplicadas àquilo assim. Com isso que vocês fizerem aqui, vocês garantem SUN pelos próximos 20 anos de suas vidas. A não ser que o cara vá fazer alguma coisa ligada, muito formal. Mas quem for fazer qualquer área da física, de altas energias ou interações fundamentais, trabalhar com QCD, modelo padrão, física além do modelo padrão, supersimetria, supergravidade, qualquer coisa, esse curso aqui supra as necessidades. Tá? É bem simples, é aquela coisa, o pré-requisito é matrizes, são matrizes e propriedades dos determinantes e problema de altos valores, teoria de grupo é bem aplicada. Tem um livro interessante que aí dentro do espírito do curso, que esse curso, vamos colocar, é um curso de suporte para algum curso de teoria de gate, ou de interações fundamentais, ou um curso de unificação. Então tem um livro interessante que tem na nossa biblioteca. Eu chequei hoje, ele existe aqui na nossa biblioteca. É um livro muito bom, que se chama Group Structure of Game Theories. É do Heifert. É um livro muito bom, muito assim, voltado mesmo para a teoria de grupos para quem faz física de partículas, interações fundamentais. E tem também um livro que é um livro assim, americano, já é um livro, eu não acho ele muito bom, mas é um livro assim, para graduação, para consulta, é um livro discreto, para consulta que quebra bastante o cara. É o livro do Georgiai e Álgebras. Impacto físico. Esse livro também, vocês encontram. Esse livro aqui eu não sei se dá para baixar na rede, mas esse livro aqui vocês encontram na internet. Ele está em Déjà Vu, vocês podem pegar ele. De Álgebras Impacto. Tem outros livros também que eu cito. Tem um livro recente, assim, bom também, tem aqui na nossa biblioteca, eu chequei hoje também, que é um pouquinho mais formal, mas é bom vocês pelo menos saberem que existe, porque às vezes no momento de consulta, o cara quer fazer um trabalho, quer aprofundar algum tópico, esse livro é um pouquinho mais formal. O livro do Georgiai tem uma coisa boa, ele é um livro aplicado, é um livro assim, para você aprender as coisas que você precisa fazer, sujar a mão, é um livro de mão suja, mas não é um livro de formalização, demonstrar teorema, botar as ideias, mas é um curso que a gente precisa assim, precisa fazer um calculinho assim, você aprende a fazer. Tem esse livro aqui que é Simples e Álgebras. Schweigert. Bom, depois tem os livros mais antigos, né? São os livros tipo O Vento Levou, aquele clássico que todo mundo vê e chora a vida inteira. Então é um livro bom, esse livro é um livro que no passo-tempo pode acontecer, detectar teoria de corda, detectar monopólio magnético, esse livro fica imutável, ele é um livro eterno, muito bom. É o livro do Gilmore, de teoria de grupos. Esses são livros assim, aqueles livros atemporais. Vão ser sempre o Gilmore. Tem também. Então, esse aqui é um livro.
Acho que o título é Liálgebras, alguma coisa, mas tem na biblioteca nossa também. É o Gilmore, tem o Iborn. O Iborn também é muito bom. E tem o von der Graaf. Eu acho, eu não tenho certeza, o von der Graaf tinha na biblioteca, mas sumiu. Eu não sei se está escaneado de novo, se alguém conseguiu algum exemplar, mas ele, de qualquer maneira, ele também pode ser baixado. Eu tenho no PDF dele. É o von der Graaf, que não é um livro exatamente de teoria de grupos, mas ele faz muito, ele é um dos melhores, na minha opinião, apesar do livro não ser exatamente teoria de grupos. Ele é um livro de princípios de simetria, Symmetry Principles. Enquanto físicas. Esse livro é muito bom para certas coisas. Para falar de grupo de Lorentz, grupo de Poincaré, princípios de simetria em mecânica quântica, a discussão do que é a simetria na mecânica quântica. Depois ele faz um capítulo especial para simetria em teoria de campos, teoria quântica de campos. É um livro muito bom. Não é um livro, vamos dizer assim, pragmático. Mas é um livro que dá resultado. A gente aprende muita coisa de resultado. Então, é uma referência. Ninguém precisa estudar esses livros. Mas é porque tem uma selva grande de livros de teoria de grupo. Tem livros que são muito formais. Para a nossa área, assim, eu imagino que todo mundo aqui possa fazer, sei lá, ou física nuclear, matéria condensada, física de partículas, interações fundamentais, teoria de cordas, né, unificação, física de neutrinos, esses livros aí, gravitação quântica, esses livros aqui varrem essa categoria de física. Esse aqui é muito bom, esse aqui também é bom demais. Esse é, vamos dizer assim, um livro mais cerebral, ele é de braço, ele é pesado, esse não é um livro muito fácil, não é porque seja um livro matemático, mas a linguagem dele é meio pesada, assim, ele não é muito claro. O Iborn, por exemplo, é um livro bem claro. Ele, vamos dizer, é o cara que não tem vergonha de falar as coisas simples. O livro do Gilmore, ele podendo complicar um pouquinho, ele complica. Mas é um livro didático. Ele não é um livro só que a gente sente que tem certas coisas que ele podia falar de um jeito mais terra-a-terra, ele usa uma linguagem um pouquinho mais abstrata, e às vezes você leva um pouquinho lendo uma coisa que você poderia entender errado. O Iborn é bem mais prático, aquele livro é quase que um livro de engenharia. É aquele livro assim, bem, quase uma coleção Shaw, mas é muito bom, muito bom. Ele faz as coisas, mas é um livro físico, tá? É um livro que diz as coisas e não diz porquê, não é um livro, não é um manual. É bom. Esse von der Graaf é mais formalizado, mas ele é muito bom para organizar as ideias. Esse livro aqui, eu acho que depois que você lê aqui, lê ali, você está com tudo mais ou menos assim, desfocado. Esse livro colima as ideias, ele organiza as ideias da gente. Então é um livro bom nesse sentido. Tá? Então ficam essas referências aí, e outras que eventualmente vocês mesmos acharem, né? Agora, tem aqueles livros que são muito matemáticos. Tem livros de teoria de grupo que você termina e você nem sabe que fez teoria de grupo. Porque o cara do estudo, porque o que é importante para nós da física, né? Claro que o grupo é importante. Hoje em dia, cada vez mais o grupo entrou na física. Mas a física, a maior, vamos dizer, 80% do que a gente faz de teoria de grupo na física, não é o grupo em si, são as representações. Né? O grupo tem três, né? Tem três aspectos ligados ao grupo, né? Quando a gente fala de uma estrutura algébrica, o grupo é uma estrutura algébrica, eu não preciso repetir aqui. Tem uma lei de produto que é fechada, existe o inverso, né? E todo elemento tem o seu inverso, existe a identidade e tem a propriedade de associatividade. Então o grupo é isso, a gente fecha aquela série de axiomas, de 4 axiomas, e aí isso é um grupo, né? Porém, o grupo ele pode ser lido sob muitas óticas. Ele pode ser lido como dentro do ponto de vista puramente algébrico. Então, o grupo pode ser olhado dentro da álgebra. Ele é uma lei de multiplicação, tem certas propriedades, é uma tabela algébrica que vai fazer certas operações, que vai representar alguma coisa física, por exemplo. Agora, ele pode ter uma visão completamente geométrica.
Então eu posso fazer toda uma formulação de um grupo usando geometria riemanniana, então usando geometria diferencial. A gente pode fazer o tratamento. Tem um curso que eu dei aqui há um tempo atrás, eu acho que no verão do ano passado, de atividade, tem um grupo de formas diferenciais, onde a gente faz um pouco de tratamento de grupo pelas formas diferenciais. O grupo tem um aspecto topológico também. A gente pode olhar o grupo como uma estrutura, como uma topologia. Tem uma descrição topológica do grupo também. E dentro dessa visão algébrica, nós temos o que a gente chama de teoria das representações ou as representações. Então, as entidades físicas, né, o que a gente chama os estados de um sistema quântico, por exemplo, ou as partículas de um sistema que eu estou estudando. Então, os estados, as partículas, aquilo que, em geral, é o que a gente mede, é o que a gente detecta, está ligado às representações. Então, as representações é a parte, vamos dizer assim, palpável, a parte concreta, né? E palpável do grupo. É aquilo que você detecta no laboratório, é o estado de um sistema, são partículas que você detecta. Agora, isso é a representação. A estrutura do grupo, aquilo que é a estruturação do grupo, vamos ver o que são as propriedades que caracterizam um grupo de Lie, sobretudo, ele não vai estar ligado às representações, ele vai estar ligado mais às simetrias. Então a gente vai olhar as simetrias, né, na verdade, olhando mais as propriedades do grupo. Agora, quando a gente fala de um campo, então tem campos, por exemplo, quando a gente fala de teoria quântica, ou campos clássicos ou quânticos, não importa. Os campos, eles moram aqui nas representações. Então, as representações são importantes porque é nas representações que nós colocamos os nossos campos, nós colocamos, por exemplo, os estados de um sistema quântico, nós colocamos as nossas partículas. Então, a gente está ligado mais ao aspecto da representação. E a estrutura de grupo em si, ela é importante para a gente detectar, por exemplo, as simetrias. Então, e em geral a gente observa as simetrias olhando, por exemplo, o hamiltoniano, né? A gente pode estar olhando as simetrias através de uma ação, ou a gente pode olhar a simetria através de um lagrangiano, ou a gente pode olhar as simetrias através de um hamiltoniano, ou eu posso olhar as simetrias através das equações de movimento. Então, numa teoria física que tem simetria, tem um lugar, tem algum aspecto da teoria que vai me indicar, ou do modelo que eu estou construindo, que vai me indicar onde eu vejo a simetria e consigo detectar que simetria é essa. Então, vai ser a ação, todo mundo conhece, da mecânica, né, a teoria de campo, ou o lagrangiano, a densidade lagrangiana, o newtoniano, as equações de movimento. Então, esse aspecto aqui é um aspecto mas é menos palpável. Ninguém mede a ação. A ação é uma grandeza que descreve alguma relação entre observados do sistema, entre os campos ou entre as coordenadas, mas o que eu vou medir lá, o que a gente vai medir lá no LHC, ou que um cara em física atômica vai medir, são os estados do sistema. E aí, o que a gente vê de física palpável no laboratório são as representações. A gente não mede o grupo, mas mede as representações do grupo. Então, muitas vezes, em física, a gente está falando de teoria de grupo, de simetria, mas e as grandezas físicas, elas estão ligadas às representações. Na verdade, a gente está falando da representação do grupo e nem sempre do grupo em si. Mas isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente descobre a simetria de um sistema físico pela representação. Toda aquela discussão que houve no início da década de 60, de descobrir quais eram as simetrias das interações fortes, né? Quando se descobriram as primeiras partículas que se pensavam serem elementares, no início da década de 50, ao longo da década de 50, década de 60, foram aparecendo os bárions, os mesons, esses bárions e mesons organizados em famílias, né? Toda essa descoberta foram descobertas de estados ou de partículas, né? Através de representações. Agora a questão é, pela representação, será que eu consigo pescar qual é o grupo de simetria, né? E às vezes também a gente consegue pescar, a gente observa no laboratório
num tipo de medição que eu quero fazer, ou de detecção, eu observo, vamos dizer, um conjunto de partículas que seja. Aí essas partículas eu observo que elas têm uma ordem, têm uma certa organização, tem uma certa relação entre massas, por exemplo, relação entre spins, relação entre grandezas que caracterizam essa partícula. Isso aí me dá a capacidade de distinguir que eu estou diante de um multiplet, de uma representação de um grupo. A questão é, se eu tenho essa representação, eu tenho que fazer o exercício contrário, descobrir qual é o grupo que está associado a essa representação. E muitas vezes, diferentes grupos podem compartilhar a mesma representação. Então a questão não é muito unívoca. Sabendo a representação, eu ainda não tenho, eu ainda tenho ambiguidades que não me permitem saber exatamente de que grupo eu tenho na base daquele fenômeno. Então a gente precisa, na verdade, tudo bem? A gente precisa saber qual é o grupo. Aí, bom, descobrindo o grupo, a gente pode fazer previsões, porque esse grupo tem várias representações. Às vezes você descobre a simetria por uma específica representação, por um específico conjunto de partículas que você detecta no laboratório. Mas esse conjunto de partículas me indica então a presença de uma simetria que eu vou buscar qual é, e aí dessa simetria eu faço previsão. Essa simetria tem outras representações que eu não medi. E aí você começa a fazer previsão da existência de novas partículas. Esse, por exemplo, hoje em dia é a questão da supersimetria. Então a supersimetria é uma simetria, ela tem multiplets, tem representações, e ela faz previsão de uma série de partículas que ainda não foram detectadas. Será que, como é que eu vou detectar uma simetria? Será que necessariamente uma simetria eu detecto só sob a forma de partículas que eu vou encontrar no laboratório? Ou tem outras formas, né, de eu detectar uma simetria e ter certeza de que aquela simetria é a simetria correta do meu sistema físico, da minha interação, por exemplo, sem necessariamente medir partículas? Então é um pouco isso que vai estar em jogo. Então nós vamos começar, claro, pensando no grupo para poder fixar uma ideia, mas na verdade, lembre-se que na maior parte do tempo de física nós estamos falando das representações. Claro que hoje em dia, né, a física já evoluiu bastante, se complexificou bastante, tem muitos fenômenos que a gente já não está mais descrevendo pelas representações, mas pelo grupo em si. Então nós já temos exemplos, já existem exemplos na física, em que os campos eles não estão mais nas representações. Os campos, eles mesmos já são elementos do grupo. Então é uma outra visão que a gente consegue colocar. O campo como sendo um elemento do grupo e não sendo exatamente uma representação do grupo. Estou só colocando em geral, mas agora vamos começar a categorizar o que são essas coisas. Tá? E muitas teorias interessantes a gente tem aqui. Quando a gente olha o campo como um elemento do grupo em si, então tem toda uma discussão em física hadrônica, por exemplo, quem estuda o que se chama de sólidos, né? Estuda aqueles chamados esquirmos, quem estuda o modelo sigma não lineares, os campos ali, eles vão estar ligados mais a objetos do grupo do que a meros elementos de uma representação. Então essa que é a ideia. Muitas vezes também, a gente confunde em física, né? Às vezes não está muito bem formalizada a ideia, a gente confunde o grupo com a representação. Mas vamos pensar assim, de uma maneira bem genérica, né? Que, em geral, o que é o grupo? De uma maneira bem naiva, né? Mas de uma maneira que, às vezes, ela já te dá um posicionamento mais claro. O grupo, ele está mais associado, vamos dizer assim, às matrizes. Então, vamos pensar, os elementos do grupo, a gente pode pensar como sendo elementos matriciais. Agora, a representação do grupo, o espaço de representações, as representações estão associadas a vetores. E aí a gente sabe, matrizes atuam em vetores. Então, quando a gente tem matrizes atuando em vetores, a gente diz que a gente definiu uma representação. Os vetores, eles são os elementos, vamos colocar, eu vou em geral usar a abreviação que tem na teoria de grupo, que a gente chama de IREP, Irreducible Representation. Vamos usar, quando eu estiver falando IREP é porque é uma representação. Então, os vetores, uma representação é um espaço vetorial, ou seja, um espaço linear. Um espaço vetorial, como você estudar na álgebra linear. Eu somo vetores,
multiplico vetores por escalares. Então, um espaço vetorial é o que é a representação do grupo. Nesse espaço vetorial, por exemplo, eu tenho um espaço vetorial S. Nesse espaço vetorial eu tenho vetores. E esses vetores sofrem ação de matrizes. Então, eu vou ter matrizes aqui que vão atuar nos vetores. Essas matrizes, então, são as representações dos elementos do grupo nesse espaço de vetores. Então, o que representa o grupo são as matrizes. Essas matrizes atuam em vetores. E esses vetores são o que definem o espaço de representações. Então, muitas vezes a gente fala, vou fazer uma transformação de coordenadas. Vamos dizer que eu tenho um problema, vou pegar um oscilador harmônico n-dimensional, uma coisa simplesinha lá. Tem o hamiltoniano, né? Um oscilador harmônico isotrópico. Então, n-dimensional, né? Vamos colocar assim. Então, tem n coordenadas, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho essas coordenadas generalizadas, os momentos associados aqui. Então, eu posso, eu só, uma coisinha que eu vou, sempre que a gente for usar a convenção da soma, já vou dizer o que é isso. Então, se a gente fizer uma transformação, né, pode fazer uma transformação, e essas coordenadas vão ser transformadas por matriz. Estou fazendo o quê? Uma transformação linear. Aplicando uma matriz, um espaço de coordenadas, aqui eu tenho um vetor, uma n úpla, né? Isso aqui seria um vetor coluna, de forma fechada, isso aqui seria um vetor coluna x, uma matriz, vamos dizer, n por n, atuando no vetor coluna x, né? Esse vetor x aqui seria algo como x1 e x1. Então, eu estou fazendo essa transformação, que tem essa matriz atuando. Então, a coordenada, ela está definindo um vetor. Esse vetor é a representação de alguma coisa. Essa matriz está atuando nesse vetor. Se essa matriz deixar, por exemplo, alguma coisa invariante, nós vamos ver daqui a pouco, essa matriz vai definir o que é o grupo de simetria. Então, a representação, né, é um espaço de vetores. E nesse espaço de vetores, as matrizes representam os elementos do grupo, e esse grupo pode estar associado a simetrias de um certo sistema. Tá bom? Então, essa é só para vocês saberem que quando a gente fala de grupo, a gente está ligando transformações que a gente faz em física, e quando a gente fala de representação, a gente está pensando em vetores. E esses vetores podem ser campos, podem ser estados, podem ser partículas. Essa é a ideia. Bom, vamos ver então a ideia em física. Por que essas coisas se tornaram importantes em física? Por que vamos dizer, a teoria de grupos entrou em física de uma maneira assim, rápida mas num certo momento, né? A teoria de grupos já existia lá, os grupos de Lie, desde 1860, é quase contemporâneo do Marx, 1865, por aí. Mas a teoria de grupos ela custou a entrar na física. O conceito de simetria chegou antes, né, Einstein, com a discussão da simetria, das covariâncias, das invariâncias, mas a teoria de grupo ela só se firmou como um campo da matemática que agora estava sendo usado plenamente em física com a mecânica quântica. A mecânica quântica, né, ela começou a ser desenvolvida em 25, né? Então, com o trabalho do Dirac em 25, a gente tem a descoberta do spin. Em 26, né, Dirac escreve aquele primeiro tratado de teoria das transformações, a gente chama de teoria das transformações, que é o trabalho de Dirac da mecânica quântica. Em 28, Weill, então ele escreve esse livro, que ele percebe que a base da mecânica quântica é a teoria de grupo. A teoria de grupo está por trás da mecânica quântica. Então ele escreve um livro, que eu acho que é The Group Theory of Quantum Mechanics. O Group Theory The Group Theory of Quantum Mechanics, alguma coisa assim. É o livro do Hermann Weiss. Então a teoria de grupo, ela entra em física, ela se firma em física, muito com a chegada da mecânica quântica. Aí daí ela se expande. E depois da mecânica quântica, chega logo a teoria quântica de campos, física de partículas e tal. E aí a teoria de grupo foi ganhando cada vez mais espaço. E ela, na década de 50 e 60, ela foi definidora
para a gente poder compreender uma série de fenômenos ligados a interações fortes e fracas. Mas foi falar. Só não você estava falando simetria física. Noether é depois disso? Não, o teorema de Noether é antes. Mas ela usa mais o conceito de simetria do que o conceito de grupo. Ela não chega a falar em... Ela não relaciona grupo com simetria. O conceito de grupo mesmo, né? A estrutura de grupo foi Weyl que percebeu. Para a mecânica quântica, através da mecânica quântica. Noether é 1918. 18, né? Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia simples. Eu acho que é 1915. Ah, isso é, esse ano, né? Tem 100 anos aí. Só para dar uma coisa muito simples, né? Uma ideia, todo mundo que já fez uma introdução assim, mecânica quântica, sabe que a questão da mecânica quântica é a gente, mecânica quântica de partículas, né? Um número finito de graus de liberdade. Então, o hamiltoniano, esse hamiltoniano vai poder definir, vai atuar em estados de um sistema. A gente geralmente pega aqui, está pegando estados estacionários de um sistema hamiltoniano. Então o problema, né, é a gente resolver o problema de altos valores. O hamiltoniano é um operador, vamos dizer, entre aspas, é uma matriz que atua em estados e tem esse alto valor, e os estados físicos decide, né, descrever os estados de um sistema pelos autoestados, pelos autovetores do operador hamiltoniano. Eu tenho um problema de altos valores. Bom, na mecânica quântica, a gente sabe, no oscilador harmônico, eu sei que eu posso fazer transformações, pegar um oscilador harmônico bidimensional, por exemplo, né? Ou isotrópico. Então, eu tenho duas coordenadas de posição. Então, nós sabemos que se eu fizer transformações do plano, se eu fizer rotações das coordenadas, né, se eu fizer uma transformação de rotações, né, x' igual a, mas se eu fizer uma rotação de um ângulo θ no plano, né, então a gente sabe que se a gente fizer essa transformação aqui, imediatamente, se eu quiser substituir x, y, x, y, por x, y, tudo linha, eu vou ter esse hamiltoniano aqui. E o hamiltoniano, então, não muda de forma. O hamiltoniano escrito em termos das coordenadas P e das coordenadas x é exatamente o hamiltoniano escrito em termos das coordenadas P' e x'. Então, eu defini com isso um princípio de invariância. Eu descobri que tem um conjunto de transformações que, aplicados no hamiltoniano, deixam o meu hamiltoniano invariante. Eu mudo as coordenadas, mas eu tenho o mesmo hamiltoniano construído em termos de x e t ou de x e t. Então, essa é a minha simetria. Então, e na mecânica quântica, nós representamos as simetrias através da existência de um operador. Quer dizer, no fundo, o que a gente está dizendo é existe um operador O que atua no hamiltoniano e transforma o meu hamiltoniano. Aquilo que Dirac ensinou para a gente. Na mecânica quântica, transformações que eu faço por meio de operadores, que atuam assim, dessa forma adjunta no hamiltoniano. Mas o hamiltoniano é invariante, então eu tenho um princípio de invariância aqui. Então, se eu atuar com esse operador aqui, eu posso atuar com esse operador dos dois lados, que é essa equação. E aí, claro, esse operador, sendo uma transformação, eu sempre considero operadores não singulares. As transformações têm que ser inversíveis, porque eu posso passar de um sistema para outro ou do sistema final para inicial. Eu posso fazer o vice-versa. Então, a transformação é inversível. Mas aí a gente usa a propriedade associativa. OH, O-1 é o H', que por acaso é o H, por causa da simetria. Agora, aqui eu vou ter um estado OPSI. E aqui eu vou ter um EPOPSI. Então, eu tenho esse estado aqui é um estado diferente, né? O operador atua aqui e tem um estado mínimo. Mas o que é fundamental aqui é a existência da degenerescência. Se o meu hamiltoniano é invariante, eu sei que eu vou encontrar estados distintos, independentes, com a mesma energia. Então, a existência, quando a gente tem um problema de mecânica quântica com degenerescência, diferentes estados com o mesmo nível de energia, isso é um indício de uma simetria. Está dizendo, a existência de degenerescência, porque no fundo eu tenho, na verdade, uma simetria do meu hamiltoniano. Essa que é a ideia que a gente vai querer usar um pouco. Essa
maneira de ver a simetria no sistema físico, quem introduziu foi Wigner. Então é o que a gente chama de simetria implementada à la Wigner. Então a la Wigner significa que eu tenho um hamiltoniano invariante e que eu vou ver os meus estados físicos apresentando, né, certas degenerescências. Todo mundo aí que já estudou os orbitais atômicos e química, né, quando a gente estuda lá os níveis atômicos, né, 1s2, 2s2, né, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, né, a gente tem aquelas dois estados, né, 8 estados, 18 estados. Isso tudo aqui são degenerescências. Eu tenho 2 estados independentes com a mesma energia, 8 estados independentes com a mesma energia, 18 estados independentes com a mesma energia. Então, esses estados são estados independentes, são estados degenerados do hamiltoniano, vamos dizer, do átomo tipo hidrogênio, na mecânica quântica. Então, a degenerescência, agora a pergunta é, se o átomo de hidrogênio tem 2, 8, 18, 32, etc., que simetria é essa que está por trás do hamiltoniano do átomo de hidrogênio? Então, deve ter uma simetria. Então, em mecânica quântica, o indício de uma simetria é a existência de estados degenerados, estados com a mesma energia, estados distintos com a mesma energia. Em física de partículas, né, o que na mecânica quântica são estados de energia, né, em física de partículas, né, a gente faz a associação de energia com massa, né. Então a gente imagina o que é energia na mecânica quântica, para nós na física de partículas é massa. Então, em vez de eu ter degenerescência em energia, eu tenho degenerescência em massa. Então eu tenho, por exemplo, o próton e o nêutron. Opa, tudo bem, Nina? Tudo bem? Bem-vindo aí. O próton e o nêutron praticamente com a mesma massa, uma parte em 1000 de diferença. O próton tem massa 938 MeV e o nêutron tem massa 939 MeV. Então, 1 sobre 940. Então, tem uma discrepância pequenininha em massa. Então, o fato deles terem 2 estados degenerados deve estar indicando, então, o próton e o nêutron, se eles têm a mesma massa, ou seja, do ponto de vista da mecânica quântica, eles têm a mesma energia de repouso, então pode ser que exista uma simetria na física que descreve a interação de prótons e nêutrons entre si. Então, eu vou buscar essa simetria. Ou depois, por exemplo, né, com o advento da física de partículas nos aceleradores a partir da década de 50, aqueles estados degenerados, né, próton, nêutron, partícula sigma mais, sigma menos, sigma zero, um monte de estados, 8 estados degenerados, aproximadamente com a mesma massa. Isso está indicando. Então eu tenho 8 partículas elementares diferentes, distintas, cargas elétricas diferentes, por exemplo, mas todas com a massa muito próxima, ou seja, como se fossem 8 estados degenerados em energia. Se eu tenho 8 partículas degeneradas, né, com a mesma energia, com a mesma massa aproximadamente, que simetria que pode estar por trás disso? Então, um pouco a nossa visão de simetria é essa. Primeiro, perceber a simetria pela degenerescência. Então, a degenerescência em um sistema quântico é a evidência direta de uma simetria. Se as degenerescências não são perfeitas, né, eu tenho pequenas discrepâncias, né? Então, eu tenho uma diferença de massa de uma parte em 940. Então, essa simetria é muito aproximada. Mas aí, em física, a gente sempre toma esse ponto de vista. Então, primeiro, supor a situação de simetria, para depois a gente tentar entender o porquê da discrepância como sendo revelada por uma chamada quebra de simetria. Então, esse, mais ou menos, é o modo da gente trazer a teoria de grupo para a física de partículas. É pensar sempre na existência de estados, diferentes estados, com a mesma energia, exatamente a mesma ou aproximadamente. Nós temos simetrias perfeitas na natureza. O elétron e o pósitron, para dizer o que eu tirar, o elétron e o pósitron têm exatamente a mesma massa de repouso, 0,511 MeV por segundo, exatamente a mesma massa. É uma degenerescência? É. Então, essa degenerescência se deve a quê? É uma simetria. Por que o próton... Opa, tudo bem, cara? Por que a matéria e a antimatéria têm exatamente a mesma massa? Tem uma simetria. É a degenerescência. É uma simetria que a gente depois de Dirac acabou descobrindo que era a conjugação de carga. Por que é que o fóton tem massa zero? Por que é que o neutrino, para muitos efeitos, tem massa aproximadamente zero? Então,
essa relação entre massa, ou igualdades de massa, ou massa zero, ela nos ensinou ao longo do desenvolvimento da física de partículas, né, que deve ter sempre uma simetria associada. E a simetria está associada a um grupo de transformação, um conjunto de simetrias, né? As simetrias estão sempre associadas a um grupo. Então essa é um pouco a nossa maneira de operar. Simetria, grupo. Simetria, grupo gera as representações. Representações, partículas, campos, estados. É onde eu vou ver, é onde eu tenho a chance de ver a simetria no laboratório, é através das representações. Bom? Então, para a gente começar a definir o que a gente vai fazer. Bom, vocês têm aí exemplos, né, de muitas simetrias que vocês estão acostumados a manipular, mas às vezes não está tão formalizado. Deixa eu colocar aqui uma situação que é muito comum para todos nós. Por exemplo, na mecânica, vamos pegar o oscilador harmônico, que ensina muita coisa. Quando a gente pega um oscilador harmônico simples, né, vamos pegar o oscilador harmônico unidimensional, depois a gente pode falar do n-dimensional. Só para motivar vocês, para não chegar a botar o grupo SUN e isso. Onde é que o grupo SUN está presente, né, que a gente manipula com ele quase toda hora sem notar muito. Então, se a gente pega o oscilador harmônico unidimensional, vamos colocar assim. Pode vir fazer aqui a seguinte... Bom, isso aqui são coordenadas, eu posso fazer uma redefinição. Vamos dizer que eu faço o seguinte, eu pego esse P aqui, vamos fazer isso aqui. Escrever isso aqui como sendo P sobre raiz de 2n ao quadrado. Mais, vou fatorar o meio aqui. Vou botar aqui o meio que está fatorado lá, raiz de capa ao quadrado. Vamos falar, não fiz nada. Só agrupei o momento com os parâmetros e a coordenada com o parâmetro. Agora eu posso escrever isso aqui, definir uma nova coordenada. Quando P sobre raiz de 2n, eu chamo de P grande. E raiz de capa vezes x, eu chamo de x grande. Só redefinir coordenada, não tem nada demais. Mas agora eu posso escrever essa expressão desse modo. O meio de P mais x e multiplica P menos x. Então eu defini uma coordenada complexa. Então eu posso escrever isso aqui desse modo. Então que eu chamo isso aqui de Q está vezes P. Então eu coloquei, claro, o meu oscilador harmônico é real, tudo é real. Mas eu pude simplesmente grafar de uma forma complexa o meu oscilador harmônico. Eu vou escrever ele de uma forma complexa. Não tem nada demais, não fiz física nenhuma aqui, fiz apenas uma redefinição de coordenadas variáveis. E aí, é claro, agora, se eu fizer essa transformação, se eu disser que se eu fizer uma transformação em que Q vai em Q', que é uma fase exponencial, vamos dizer, de alfa vezes Q, então, é claro, eu posso escrever essa grandeza aqui, né? Posso escrever assim. É aí alfa vezes Q, tá? É aí alfa vezes Q. Claro, essa fase aqui cancela essa. Então, isso aqui é uma identidade. Só que aqui, isso agora é uma nova coordenada. Isso aqui é a coordenada Q'. Isso aqui é a coordenada Q'. Então, eu fiz uma transformação de fase nessa coordenada. Quer dizer, então, esse meu hamiltoniano, se eu escrever o meu hamiltoniano em função de Q, ele é idêntico ao mesmo hamiltoniano escrito em função de Q'. Então, eu faço uma mudança na coordenada e o hamiltoniano não percebe. Então, eu tenho uma simetria. Que simetria é essa? Eu tenho a liberdade de multiplicar essa coordenada aqui com essa grandeza sem alterar a física, sem alterar a energia do sistema. É o hamiltoniano mesmo. Então, que simetria é essa aqui? Isso aqui é uma transformação, é um objeto unidimensional e que tem a característica de ser unitário, né? Se eu pegar esse objeto aqui e multiplicar pelo seu conjugado complexo, isso aqui é. Então, eu tenho uma coisa muito simples. O meu hamiltoniano,
apesar do oscilador harmônico ser completamente real, existe subliminarmente uma simetria complexa no oscilador harmônico. Essa simetria que nós chamamos de simetria 1. O 1 por quê? Porque é alguma coisa que é unitária. E 1 porque é unidimensional. Todo mundo lembra aí da álgebra linear que uma matriz unitária é uma matriz que satisfaz a essa relação, né? O conjugado hermitiano dela é o seu inverso. Então, isso aqui é uma matriz. Se essa matriz aqui é n-dimensional, isso é o que nós chamamos de uma matriz UN. Né? É uma matriz que é n por n, que é unitária. Claro, o produto de duas matrizes n por n unitárias é uma terceira matriz unitária. O inverso de uma matriz unitária é uma matriz unitária. A identidade é uma matriz unitária. Então, as matrizes unitárias elas formam essa estruturazinha de um grupo. Então, o oscilador harmônico unidimensional, ele tem uma simetria complexa se eu o escrever dessa forma aqui. Mas eu posso não escrever ele dessa forma. Eu posso, por exemplo, querer ver, mas se a simetria, se eu tenho essa invariância pela coordenada aqui, será que eu poderia ler essa invariância também pelas coordenadas px? Simplesmente, claro, é só substituir isso aqui. Pegar essa relação aqui, quem é Q', né? Q' vai ser P' menos I, eu chamei de P mais X, né? Isso aqui é o meu Q'. Isso aqui vai ser R alfa, P mais X. Aí o exercício imediato, não precisa ninguém fazer, é expandir isso aqui, cosseno de alfa mais I seno de alfa, substituir aqui e pegar tudo que é real desse lado é igual a tudo que é real desse lado. Tudo que é imaginário desse lado, a parte imaginária desse lado, tem que ser a parte imaginária desse lado. E a gente vai ver que eu tenho uma simetria, que é P' é cosseno de alfa vezes P mais seno de alfa vezes X. E X' é menos seno de alfa vezes P mais cosseno de alfa vezes X. Ou seja, tem essa matriz aqui, P' é a mesma simetria? É. Só que agora é representada de forma diferente. Ao invés de representar através de uma exponencial complexa, tem parte real e parte imaginária. Estou representando sob a forma de uma matriz 2×2. Cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa. É exatamente a mesma simetria. Então eu poderia, aqui nesse problema, ao invés de fazer tudo isso que eu fiz aqui, fazer isso aqui diretamente. Se eu substituir, né? P, só inverter essa relação. Qual é o inverso dessa matriz? Essa matriz aqui tem determinante 1 e essa matriz aqui é uma matriz ortogonal. O inverso dela é como é que eu inverto essa matriz, né? A, B, C, D, né? O inverso dessa matriz é 1 sobre o determinante vezes D, menos B, menos CA. Então, se eu inverter essa matriz aqui, o determinante dela é 1, então não preciso botar nada. Vai ficar cosseno aqui e cosseno aqui, menos seno aqui, seno aqui. Então, o inverso dessa matriz é o transposto dela. Então, essa matriz tem essa propriedade, ela tem determinante 1 e o inverso dela, chamar essa matriz aqui de matriz R de rotação, o inverso dela é a sua transposta. Ou seja, R transposto R é a matriz de identidade 2×2. Então, essa transformação aqui é uma matriz 2×2, é uma matriz ortogonal e ela tem a propriedade de ser especial. Matriz especial é a matriz que tem determinante 1. Então, essa simetria é a simetria SO2. Essa simetria é a simetria 1. Eu posso falar de rotações bidimensionais no plano, em duas componentes, ou eu posso falar de uma transformação de fase no espaço complexo. O problema físico é o mesmo, eu só mudei a representação. Eu passei de uma representação em coordenadas reais, introduzi uma coordenada fictícia complexa, não estou dizendo que não é a posição do oscilador. Pelo contrário, que é uma coordenada muito mais rica, que envolve o momento e a posição. Então eu tenho uma simetria muito interessante, porque a minha simetria, o 1, ela não é uma simetria que é só na posição. Eu preciso misturar momento com posição
para ver que tem uma simetria. Essa simetria chama-se simetria dinâmica. Quando eu misturo coordenadas de posição com coordenadas de momento e redefinindo uma nova coordenada que envolve a posição e o momento, eu descubro que eu tenho uma simetria. O problema, isso se chama simetria dinâmica. Dinâmica no sentido de que ela envolve o momento, não é uma simetria estática, que vai só na coordenada. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, só tem uma frasezinha. Aquela simetria do 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, aquela simetria, aqueles estados ali, eles mostram uma degenerescência que eu compreendo a partir de uma simetria dinâmica do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem uma simetria dinâmica, que não é a simetria rotacional. Porque a gente olha para o átomo de hidrogênio e vê momento mais o potencial central. O potencial central é invariante por rotações, é 1 sobre R. Ele é invariante rotacional. Mas essa simetria é muito pequena. Essa simetria não explica as degenerescências, 1s2, 2s2, 2, 8, 18, 32. Então, qual é a simetria verdadeira do problema? É uma simetria dinâmica, que mistura momento com posição. Então, o oscilador harmônico é um bom laboratório, porque ele já mostra isso para a gente. Fala, Dória, por favor. Eu digo assim, esse zoológico de coordenadas, de variáveis. Sim. Acostumem-se. Vai ter poesia ao longo do curso. Mas a gente chega a simetria pelo alfa, né? Isso, o que caracteriza a simetria é esse parâmetro arbitrário. Para qualquer alfa, isso aqui é uma simetria contínua. Eu posso usar isso aqui, posso expandir isso a partir da identidade. 1 mais I alfa menos alfa 2 sobre 2, menos I alfa 3 sobre 3, e assim vai. Então, tem um parâmetro, a simetria é caracterizada por um parâmetro. Sempre a gente já falando de simetria, o Vânia está falando tem um alfa. espaço de parâmetros. Chega aqui o alfa. Fala aí, cara. E outra, fala. Tudo pergunta que eu fiz um pouquinho antes, você falou como a gente descobre simetria. Existe uma coisa que é simetria, outra coisa é teoria de grupo, outra coisa é física. Então vamos ver, como se descobre uma simetria? Então, quem é que faz física experimental? Tem algum experimental aqui? Ou experimental desertor? Sério. Quem desertou da física experimental? Você? Não, nenhum problema, não é covardia, não, pelo contrário, é heroísmo. Então, quem são os heróis desertores da física experimental? Ah, você também, Nina. Está vendo como é que as mulheres são corajosas? Porque nós todos aqui nunca tivemos coragem de desertar. Então, a Nina, né? A Nina, Célio e o Gabriel, né? Então, como é que um experimental descobre uma simetria? Aí quem é teórico de carteirinha? Rodrigo tem cara. Até cabelo, barba, né? Cara de filósofo teórico, né? Então aí, como é que um teórico descobre uma simetria? E como é que um fenomenólogo descobre uma simetria? Como é que um cara que faz model building? Tem um matemático, eu tô sem óculos, é o Felipe, né? É o Pipo. Então, como é que um matemático descobre uma simetria? Ele vai nos dizer. Então, como é que um matemático descobre uma simetria? Como é que um físico teórico descobre uma simetria? Como é que um físico experimental descobre uma simetria? Como é que um model builder, um fenomenólogo, descobre uma simetria? Hein? Como é que a gente pode pensar nisso? Alguém tem? Vamos pensar. E aí, Dória, você que é teórico, como é que você acha que o teórico descobre uma simetria? Eu, pelo menos, acho que eu sou uma pessoa bem camponesa. Para mim, tudo que for corrente conservada... Conservação. Lei de conservação. Então, mas principalmente uma corrente conservada, uma carga elétrica, onde ela se conserva. Então tem que ter uma simetria. Vamos dizer, uma família, você morre, mas o nome de uma família preserva. Sim. Então tem uma coisa que você permanece, ali está ligado a uma simetria. Então, uma lei de conservação, você identifica como está associado a uma simetria. Essa é uma visão um pouco Nieder. Assim, mas eu acho que o importante é dar uma ideia para as pessoas. Na natureza, na vida da gente, tudo se transforma. Mas a gente busca conceitos de permanência. Então, vou dizer, se você pegar o Egito Antigo, eles falavam muito na imutabilidade. Então o cara falava lá naquela época, é uma palavra muito Egito Antigo, imutabilidade. Imutabilidade, invariância. Hoje a gente fala de outra maneira, invariância, conservação. Mas o que quer dizer?
tudo se transforma, tudo muda. Mas você busca coisas que são... E dali você começa a fazer a teu raio de raciocínio. Entendeu? Então você busca uma coisa que... Então eu acho que você vê o LHC, vem próximo, sei lá, batendo, o que se conservou nessas correntes aí? Então tem uma corrente conservada, então você diz, pô, carga elétrica corrente conservada. Então, conservação da energia, conservação do momento angular. Então você está ligando, é uma maneira, eu diria, é uma maneira de um físico teórico a perceber uma simetria. Ele vai, por exemplo, perceber a simetria através de uma lei de conservação. Mas o físico teórico, ele se vale de grandezas assim, mais fundamentais ainda. A gente imagina sempre qualquer um aí que faça iniciação científica com o professor da teoria, ou que veja, né, como é que nos seminários, como é que a coisa acontece. A gente sabe que o teórico está sempre procurando uma ação, ou escrever um lagrangiano, escrever um hamiltoniano. Então a gente vai buscar, o teórico ele vai tentar buscar a simetria através de uma invariância de alguma entidade física que descreve o sistema. Então, a invariância, né, de alguma grandeza fundamental na descrição de um sistema. Todos nós aí, né, que fazemos um cursinho de mecânica, seja uma mecânica mais principiante, né, também uma mecânica analítica, a gente vê lá. A gente quer sempre construir um lagrangiano, escreve os graus de liberdade, associa coordenadas, né, aos graus de liberdade de um sistema, escreve um lagrangiano, escreve uma ação. Então a gente vai buscar, né, através de uma, como eu já tinha escrito antes, ou uma ação, ou lagrangiano, ou hamiltoniano, a gente vai buscar uma invariância de alguma coisa que é mais fundamental do meu sistema. E aí, como o Reinaldo já tinha falado, e Dória chamou a atenção agora, essa invariância está ligada a alguma lei de conservação, e essa lei de conservação e essa invariância estão definindo uma simetria. Então é mais ou menos o joguinho do teórico. É o joguinho do teórico, sempre que vocês assistam seminários, o cara faz supergravidade, supercorda, não importa, o cara coloca sempre uma ação ou um lagrangiano e fala, olha, as simetrias da minha ação são essas, as simetrias do meu lagrangiano são essas. Então a gente associa simetria em física teórica, né? A invariância, física teórica em geral, né? Física de partículas, matéria condensada, a mesma coisa, o cara escreve o lagrangiano de um sistema ferromagnético lá de Heisenberg, e ele vai olhar, eu tenho uma simetria tal, se eu fizer uma transformação assim dos spins do meu sistema. Mas é sempre através de uma ação, de um lagrangiano, de um hamiltoniano, que o teórico percebe uma simetria. E essa simetria automaticamente está ligada a uma lei de conservação. É o ponto de vista, tá legal? Pode falar. Eu só coloco o seguinte, né? Eu sou defensor um pouco dos vetores do mundo experimental. Porque o mundo experimental tem uma diferença do mundo experimental do teórico. O teórico, o cara começa, eu estou com minha lagrangiana, só que eu estou falando, e com essa simetria, e agora ouço, entende isso? O mundo experimental, ele tinha que, não, pô, eu tenho que botar uma conservação de carga elétrica, daí o Marx diz, vou botar DEDT, uma corrente de deslocamento, mas eu estou partindo de uma lei de conservação, eu estou lutando ali experimentalmente. Tem que ter alguma coisa nessas mudanças, uma permanência. Então, eu acho que aí tem mais raízes para a simetria do que aquele que bota uma ação e manda para o mundo ouvir ele. Entende sim? Eu acho que... Não perfeito, mas eu diria, essa é a maneira assim, mais clássica de ver a simetria. Você imagina agora que você não conhece ainda as leis de conservação do teu sistema. Você não tem que colocar uma corrente de deslocamento porque você não sabe ainda que a carga é conservada. Então, vamos dizer, nós estamos diante de uma situação assim, diante de um desconhecido, que é o LHC. O LHC pode revelar para nós novas simetrias. Então, para nós, quer dizer, quando você vai, se você, por exemplo, como diz no caso de Maxwell, ele já sabia que a carga elétrica ela conservava. E ele queria manter a conservação da carga elétrica, introduz a corrente de deslocamento na equação de Maxwell, né, para poder conservar a carga elétrica. Então você tem um dado fenomenológico nas suas mãos, que é uma lei de conservação.
Mas se você não tem uma lei de conservação, muitas vezes você precisa compreender um sistema físico através de primeiros princípios e você vai até descobrir leis de conservação para isso. Você vai prever leis de conservação. Estou colocando a situação pós-moderna, como ela é hoje. O cara de teoria de cordas, ele não tem nenhuma física experimental para sustentar ele. Mas ele conhece primeiros princípios sobre vários pontos de vista, princípios da mecânica quântica, princípios da relatividade especial, princípios da relatividade geral. Ele tem uma série de princípios, né, que o guiam, e ele vai tentar construir uma teoria viável, consistente, e com isso ele vai ver que as simetrias vão saindo. Então eu estou colocando um pouco desse ponto de vista, que é um ponto de vista mais atual, mas você está colocando um ponto de vista realmente, que é uma referência histórica. Foi assim que Marx descobriu. Eu estou só querendo, a discussão é essa, nem eu tenho razão, nem você tem. Eu estou colocando que a discussão ela muda de aspecto de acordo com o tempo. Então, nesse momento, a gente é capaz de construir simetrias, e claro, mas a física continua sendo experimental. Eu tenho que ver, então, se essa simetria que eu construí de alguma forma vai ter uma representação física, por exemplo, no LHC. Será que vão aparecer as tais partículas supersimétricas que nós estamos prevendo? Se elas não aparecerem, mas vai aparecer algum indício da supersimetria, por exemplo? Será que vai aparecer algum indício de uma simetria grande unificada, SU5, como eu vou falar sobre vocês aqui, o que é SU5 daqui a pouco? Então a gente faz previsão. Foi o que aconteceu com Gell-Mann e Niemann, né, no início da década de 60, que depois deu a Gell-Mann o prêmio Nobel. Ele fez uma previsão de simetria e falou, não, pelo que eu estou entendendo, pela fenomenologia que eu tenho, a minha simetria é SU3. Mas a simetria SU3 faz essas e essas e essas previsões que ainda nós não temos acesso. E aí esses objetos foram descobertos e fecharam que a simetria era SU3. Então esse é um ponto de vista. Então vamos voltar lá que isso que você já está falando. São os anos 60 que fizeram essas previsões do chamado Eightfold Wave. Mas não vamos esquecer que a continuidade de Maxwell... Então, acho que tem gentileza, hein? São 5 obrigado. Vai falar. Então, a continuidade de Maxwell aconteceu nos anos 50, quando o pessoal começou a descobrir números quânticos, como conservação de estranheza, bariônico, leptônico. Então, o pessoal começou a descobrir que as reações entre partículas tinham leis de conservação. E daí descobriram esses números quânticos que deram sustentáculo para o Gell-Mann fazer o Eightfold Wave. Então, quer dizer, sempre quando a física esteve próxima de leis de conservação, assim, ela esteve mais próxima de fazer previsões possíveis. Certo. Agora, quando o perigo, vamos dizer, aí ainda colocou o outro lado da história. Aquele cara, não, eu tenho uma ação, eu tenho princípios maiores que você tem que escutarem, eu tenho minha ação e vou em cima dessa ação. Será que ele está nos levando a um mundo virtual? Certo. Claro que é um jogo sempre, né? Nós aqui estamos conversando. Então, agora eu faria uma pergunta para você, assim, pegando esses teus amigos, que tem o grande microfone, que podem botar uma ação, e daí... Você não teria um tipo de simetria, você está um grande princípio de supersimetria, o superstring, etc. Você não poderia ter uma supersimetria que você tivesse uma simetria que você incluísse partículas, uma simetria das diferenças, não apenas degenerada. Então você tem uma lagrangiana, uma ação, que tem uma partícula gorda, uma partícula magra, um cara feio, uma mulher bonita, essas coisas assim que... Você não teria também uma simetria diferente? Bom, vamos falar isso aqui ao longo do curso, mas vamos ver que a simetria, o mais importante da simetria, o mundo não é simétrico. O mundo deve ter, segundo a nossa visão de mundo hoje, né, da física teórica, o mundo foi simétrico. O mundo já teve uma simetria máxima, depois caiu para SU5, de SU5 caiu para SU3, SU2, SU1, agora caiu para SU3, 1. Então as simetrias estão se despedaçando ao longo da evolução do universo, mas o universo foi extremamente simétrico. Então, a situação, nós tivemos uma situação assim, de máxima simetria. As simetrias elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o que a gente vê como simetria, a gente faz previsão. Por exemplo, por que quando o Salander e o Lachweiner fizeram a teoria SU2-1, a teoria eletrofraca, eles colocaram uma simetria que podia ou não acontecer.
A simetria aconteceu. Agora, a simetria não é de coisas perfeitas. O elétron tem massa, o neutrino não tem. Então, qual é a simetria que está no mundo leptônico? O elétron tem massa, o neutrino não tem. A simetria está quebradona. O próton tem uma massa, o nêutron tem outra. As massas são minimamente diferentes, mas são diferentes. Então, aonde é que está a simetria? Então, na verdade, o mundo não é completamente simétrico. Tem alguma simetria, simetria partícula-antipartícula, não existe diferença de massa entre o elétron e o pósitron. Então, essa simetria, desde que o universo começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos, essa simetria está junto conosco, essa simetria não foi perdida. Mas algumas simetrias foram sendo perdidas ao longo do tempo. Então, o que uma boa simetria faz? Uma boa simetria, mais do que articular a harmonia, mais do que, vamos dizer, organizar tudo, ela tem que ser uma boa simetria das diferenças. Ela tem que articular as diferenças, porque quando o próton e o nêutron têm massas diferentes, a minha situação de simetria é que as massas são exatamente iguais. Então eu parto dessa simetria, uma simetria que dá ao próton e ao nêutron a mesmíssima massa. Mas na realidade, o nêutron é um pouquinho mais massivo do que o próton. Como é que eu estipulo essa diferença? A própria simetria, que me preconiza que eles têm que ter a mesma massa, ela tem que explicar a diferença de massa. Ela tem que harmonizar as diferenças. Então, a simetria, a boa simetria, ela não reproduz só a situação ideal. Ela te permite partir de uma situação ideal e depois ela mesma tem todos os elementos para te ajudar a organizar as diferenças. Então, as diferenças que nós percebemos a partir da simetria, elas não são diferenças randômicas, ao acaso. Todas essas diferenças estão organizadas por essa simetria. Então, as próprias diferenças carregam a noção dessa simetria. É isso que é uma boa simetria. Porque se a simetria é uma porra louca qualquer, ela diz que tudo é igual e depois ela samba fora e tudo fica diferente, pô, ela te trai. Se ela te diz que tudo é igual, ela vai embora e você fica, porra, o universo é totalmente antissimmétrico, sacanagem, né? Pô, então, agora a boa simetria não, ela fica com você o tempo todo. Ela fala, olha, eu te disse que é igual disso. Você acreditou? Acreditei. Mas olha, é diferente. Mas eu vou te ensinar a pegar a diferença. Ó, vamos capturar na natureza por que essa diferença existe. Então ela te permite perceber a diferença. Isso é uma boa simetria. Se você não tiver vamos dizer, um tratamento simétrico que te faça isso, esse tratamento está falho. Essa simetria, ela é uma enganadora, é uma impostora. Fala aí, ele está tudo vendo, né? Está claro o conceito metafórico que o Dória trouxe aí? Que às vezes a gente entende as coisas por metáfora, né? Claro que depois tem que fazer matemática, cálculo, mas só para vocês perceberem o jogo das ideias, tá? Bom, vamos pegar agora, tá? O que é o grupo N? Se todo mundo sabe o que é o grupo 1, fala. Ah, desculpa, eu não falei ainda aqui. Como é que um fenomenólogo percebe a simetria? Então vamos pensar aqui, professor Simões, lá da UF, José Martins Simões, professor Simões e a Yara, lá na UFRJ, são fenomenólogos, mexem com o neutrino daqui e dali, modelo de triplete, modelo 3+3, e como é que um fenomenólogo percebe uma simetria? E depois o experimental, como é que o pessoal do Atlas, do CMS, do LHCD, o experimental, percebe a simetria? Então, queria que vocês pensassem sobre isso, tá? Você não pensa e depois a gente discute aqui. Como é que é hora que mais ou menos é isso? É na base, como o Dória falou, da viagem. Agora, bota uma ação de cordas em 11 dimensões, o cara faz, assim, qualquer coisa, mas ele chega a uma simetria. Depois, se a realidade é essa ou não, nós vamos acabar sabendo um dia. Mas agora, como é que um fenomenólogo, lá do CERN, John Ellis, né? Como é que o cara está lá fazendo aqueles modelos com Suzy Breaking, na escala de 10 a 11 GeV, como é que um fenomenólogo, ele trabalha a simetria e depois como é que o experimental percebe? Por exemplo, um cara de matéria condensada, como é que ele percebe? Um cara que trabalha com filmes finos, ou um cara que trabalha com supercondutividade, ou um cara que trabalha com efeito Hall quântico, ou uma pessoa que trabalha com spintrônica, ou alguém que trabalha com materiais magnéticos, magnetismo. Como é que um cara desse percebe uma simetria? Será que tem alguém lá embaixo agora detectando alguma simetria lá no térreo, né? Vamos lá, de repente tem alguém lá no peruano lá perdido no laboratório detectando alguma simetria. Como é que o cara no laboratório percebe essa simetria, tá? Beleza. Bom, então agora vamos tentar ser menos assim,
não jogar as coisas logo, vamos ver então, de onde sairia uma simetria UN. Se a simetria U1 saiu do oscilador unidimensional, será que a simetria, o N, não sairia de um oscilador n-dimensional isotrópico? Então vamos pensar, o que é um oscilador n-dimensional isotrópico? Estou colocando isso, porque eu poderia chegar aqui, a simetria S-U-N ligada à teoria eletrofraca, mas aí eu estaria partindo de uma base. Queria mostrar que essas coisas estão no caderninho de vocês, quando vocês estão estudando lá mecânica analítica, e às vezes estão lá, mas a gente não está sabendo que estão lá. Então, vou pegar o oscilador harmônico n-dimensional, o oscilador harmônico n-dimensional isotrópico. Então, todo mundo sabe, a energia, né? A energia, o newtoniano, vamos botar assim, a energia total do oscilador é a energia cinética, 1 sobre 2n, vou botar aqui P ao quadrado. Lembrando que esse P agora é um vetor n-dimensional. A gente prefere escrever desse modo, né? Somando as componentes PI, PI, que é P1 ao quadrado, mais blá blá blá, mais PN ao quadrado, mais um meio de capa, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, x e x, vamos colocar assim. Então esse aqui é o meu oscilador harmônico n-dimensional isotrópico. Então fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Vamos pegar cada coordenada, cada componente PI sobre raiz de 2m, vamos chamar isso aqui de PI. E vou pegar a raiz de capa xi, vou chamar de um xi grande. Então eu tenho aqui um vetor n-dimensional, aqui um vetor n-dimensional. Eu posso escrever esse newtoniano desse modo. Ó. 1 meio de P transposto P mais x transposto x. Imaginando que eu escrevi esse vetor n-dimensional sob a forma de um vetor coluna, e esse P também. Então isso aqui é P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais Pn ao quadrado, mais x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais xn ao quadrado. Então isso é uma forma matricial. Mas lembrando que P é um vetor coluna, P transposto é um vetor linha. Então isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar. Tá lá. Esse é o meu newtoniano. Agora, vamos fazer aquela mesma historinha. Vamos pegar esse P mais x. Vamos chamar isso aqui de um vetor Q. É um vetor complexo agora. Mas então eu posso escrever isso aqui agora da seguinte maneira. 1 meio de Q dagger. Agora não é mais transposto, é o dagger, né? Porque eu vou ter essa coordenada. Isso aqui seria PI mais XI, PI menos IXI. Então, como tem mais e menos, eu tenho um complexo conjugado agora. Então, de qualquer maneira, o meu newtoniano está colocado de uma forma só. Só que esse vetor aqui é um vetor coluna complexo, P1 mais I, IX1, P2 mais IX2, PN mais IXN. Colocando tudo isso nessa forma, resolve o meu problema. Então, eu trouxe o meu problema para uma forma exatamente como eu tinha trazido. No outro caso era unidimensional, então, claro, o conjugado hermitiano é o próprio conjugado complexo, porque a transposição não faz sentido para uma coisa unidimensional, mas agora a coisa é n-dimensional, então não é mais só o estar, tem que colocar o transposto, o vetor tem que estar deitado e esse vetor está lá. Então, se eu fizer uma transformação aí, então eu posso agora fazer essa transformação, dizer que o meu Q, posso escrever dizer que o meu Q é uma matriz R vezes Q'. Por que eu faço isso? Fiz uma transformação. Ou, se vocês quiserem também, vou mostrar, vou dizer que saio das coordenadas Q, vou passar para um conjunto de coordenadas Q', que é RQ. Então vamos introduzir esse R aqui agora. Lembrando-se agora que o conjugado hermitiano, ele troca a ordem. Eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Ó. RQ. Dagger, lembrando-se que R é uma matriz. RQ. Claro, essa operação aqui é isso aqui, é um meio. Porque no fundo eu fiz isso, perdão. Posso colocar isso aqui assim, um meio de Q dagger R a menos 1 R Q. Não fiz nada, coloquei aqui essa matriz identidade. Diz que a identidade é uma matriz inversa vezes essa. Agora, essa relação aqui eu posso escrever assim. Um meio de R a menos 1 dagger Q, tudo dagger R. É uma identidade, certo? Quando eu usar o dagger aqui, vai ficar Q dagger
R menos 1 da H é o R menos 1, vezes R vezes T. Então, simplesmente eu escondi essa matriz, o que eu fiz? Joguei essa matriz lá, no espaço dos braços e no espaço dos pés. Tá lá. Joguei essa matriz para esse espaço. Então, isso aqui é tudo uma identidade. Não alterei nada. Eu estou mexendo com a identidade. Está tudo aqui. Agora, isso aqui, só vai ser, se eu chamar isso aqui de Q', isso aqui só vai ser Q' d'H, para poder ficar invariante, se R menos 1 d'H for o próprio R. Eu preciso que R menos 1 d'H seja o próprio R para eu poder formar um meio de Q' d'H, Q' tem invariância. Mas, eu tirando o d'H dessa equação, isso aqui me diz isso. Então, qual é a condição nessa matriz? Essa matriz, o inverso dela é o seu conjugado hermitiano. Então, essa matriz é unitária. Então, a condição para invariância é que essa matriz satisfaça essa relação. É uma matriz unitária N por N, certo? Isso aqui foi só, botei identidade aqui no final. Manipulação de álgebra linear. O que eu quero importante é que eu quero que essa transformação seja uma simetria do meu hamiltoniano. Então, eu quero que o meu hamiltoniano, escrito em termos de Q e escrito em termos de Q', seja exatamente o mesmo. O Q' apareceu aqui, mas isso aqui não é Q' d'H, a menos que isso aqui aconteça. Então, se R menos 1 é o R d'H, essa condição aqui é equivalente. Então, o oscilador harmônico n-dimensional isotrópico, ele tem uma simetria com N. O que é a simetria? O N é a simetria que corresponde, quer dizer, é a simetria que corresponde a transformações efetuadas por matrizes N por N unitárias. Então, isso é a minha simetria S-N. Claro que, deixa eu apagar aqui, uma simetria, o N, né, que a sua matriz é o N, vamos botar isso aqui, ó. O d'H, eu botei R d'H, né? R d'H. Se isso aqui é identidade, eu posso tirar o determinante de ambos os lados. Determinante do produto é o produto do determinante. Determinante do transposto é o determinante da matriz. E o determinante do conjugado complexo é o conjugado complexo do determinante. Então, essa relação aqui está me dizendo o seguinte, que isso aqui é determinante de R vezes determinante de R estar. Por quê? Porque o determinante de R d'H é igual ao determinante de R conjugado complexo. Então, na verdade, se uma matriz é uma matriz N, eu tenho um vínculo muito definido. O determinante dela tem módulo 1. Então, toda matriz N, o determinante dela tem módulo, é um número complexo de módulo 1. Ou seja, o número complexo de módulo 1, todos nós sabemos lá da cálculozinho da álgebra complexa. Um objeto de módulo 1 no mundo complexo é uma fase, é o que a gente chama, é elevado em θ. Então, é uma fase. O determinante de uma matriz, o N, ele tem módulo 1. Ele não precisa ser 1. Ele é um número complexo de módulo 1. Vamos olhar uma outra coisa. O determinante. Vamos olhar os autovalores. Imagina que eu tenho uma matriz unitária. Então, problema de autovalores. R vezes V igual a lambda vezes V. Problema de autovalores. Se essa matriz é unitária, vamos pegar o conjugado hermitiano dessa relação. V d'H, R d'H. Igual a lambda estar. Estou pegando o problema de autovalores de uma matriz unitária. E agora, se eu pego essa relação aqui, multiplico, vamos pegar essa relação aqui e vou multiplicar por R d'H. Vou fazer o seguinte, pegar isso aqui, V d'H, R d'H, e ver assim, R vai ficar assim. Vou pegar essa relação aqui e vou multiplicar por V, R d'H. Mas aí R d'H é unitário, não vamos fazer isso, vamos deixar assim. Vamos multiplicar aqui por V d'H. Vou pegar essa relação aqui e multiplicar por V d'H é V. Isso aqui é o módulo de V ao quadrado, né? Vamos multiplicar isso aqui por... Vamos multiplicar essa relação aqui por R d'H. Vamos fazer, vou pegar isso aqui R d'H e vamos colocar aqui o R d'H.
beleza. Então isso aqui vai virar identidade. Se eu colocar aqui verdade, né? Não vai me levar nada. Vou deixar como tá. Vou fazer isso. Desculpa aqui, eu vou apagar aqui rapidinho. Vou deixar isso aqui assim. Então, tá. Se eu pegar essa equação aqui, seria tal que se eu pegar o conjugado hermitiano dessa equação, tá legal. Vamos pegar o conjugado hermitiano dessa equação. Vamos deixar isso aqui. Assim, se eu multiplicar essa relação aqui direita por então isso aqui, então isso aqui é assim, se eu multiplicar isso, vamos botar, se eu multiplicar isso aqui por RV, então isso aqui é lambda star, lambda VW, certo? Fiz isso, ó. Peguei essa relação aqui, que é igual a isso aqui. Aí multipliquei essa relação à direita por RV e por R por lambda RV, que é lambda V. Agora, isso aqui é módulo de RV ao quadrado. Isso aqui é módulo de lambda ao quadrado, módulo de V ao quadrado. Mas isso aqui é módulo de V, porque R dá HR, então isso aqui é módulo de V. Então essa relação dá para a gente que o módulo de lambda é 1. Então uma matriz unitária é uma matriz que tem autovalores sempre de módulo 1. Os autovalores, né, não são, claro, a identidade, os autovalores dessa matriz são todos fases, são todos lambda da forma elevado, sei lá, a um i. Então os autovalores de uma matriz unitária em módulo 1 são números complexos de módulo 1. Vocês sabem lá da álgebra linear que se a matriz é hermitiana, os autovalores são reais. Mas essa matriz não é hermitiana, ela é unitária. Então os autovalores não são reais, são complexos, mas são complexos de módulo 1. Como também o determinante de uma matriz unitária é uma fase, é um objeto. Então a matriz unitária, ela é a generalização matricial do número complexo de módulo 1 da fase. Então, o que é 1 por 1, quando eu descrevo esse número aqui, que é um número complexo de módulo 1, a generalização matricial desse objeto é uma matriz unitária. Da mesma forma que a generalização de um número real é a matriz hermitiana. A matriz hermitiana é a contrapartida matricial de um número real. Por quê? Porque toda matriz hermitiana tem autovalores reais. Então, se eu puser ela na base de autovalores, eu vou ter uma diagonal real. Então, a matriz hermitiana é a representação matricial dos números reais. Como a matriz unitária é a representação matricial das fases. E a gente sabe que as fases são muito importantes em mecânica quântica, teorias de Gauss. Então, as transformações unitárias elas vão ter um papel importante para nós. Estão vendo que no oscilador harmônico n-dimensional, naturalmente, aparece a matriz unitária, como um grupo de simetria, como as transformações de simetria do oscilador harmônico n-dimensional, e mais ainda, que o oscilador harmônico ele tem duas simetrias. Olha, ele tem a simetria SON, vamos ver já. Mas essa simetria aqui é muito mais ampla, a simetria UN. Porque essa simetria aqui é uma simetria complexa. Uma matriz complexa tem mais parâmetros do que uma matriz real. Porque se eu fizer essa transformação aqui, ó, se a gente fizer uma coisa mais naive aqui, ó, 1 sobre 2n, eu fiz essa transformação, escrevi isso aqui desse modo, ó, 1 meio de TI mais XI. O que eu fiz antes foi o seguinte, eu combinei P1 e X, formei um vetor complexo e coloquei esse hamiltoniano sobre uma forma complexa e sobre a forma complexa eu percebi uma simetria. Mas se eu não fizer isso, se eu deixar o meu hamiltoniano como está, eu posso fazer, isso são vetores colunas, eu posso fazer essa transformação. X' igual a uma matriz R vezes X. P' igual a mesma matriz R vezes P. Vamos ver o que isso dá para nós. Então isso aqui vai ser, ó, P transposto, como eu tinha escrito antes, P. X transposto X. Então eu não complexifiquei o meu problema. O meu problema continua sendo um problema real, passo a passo. Eu vou trabalhar com momentos reais. E o outro problema também, o momento não deixou de ser real. Foi simplesmente conveniente para mim introduzir uma coordenada complexa formada pelo momento mais i coordenado. Foi simplesmente uma questão de oportunismo para eu perceber, é o trabalho do teórico. Você tem que mexer com o teu sistema, enfia o dedo, mexe nele, balança ele, para descobrir simetria. Você tem que se virar. Porém, um expediente que eu encontrei foi, vamos passar o sistema para a forma complexa, que talvez na forma complexa eu perceba uma simetria, que na forma real não perceba.
Então, em física, a gente tem que saber isso, porque os graus de liberdade do sistema são reais. Mas, às vezes, é interessante eu descrever o meu problema físico por coordenadas complexas, mesmo sabendo que o problema é real. Tem que ter controle disso. Em nenhum momento, não é dizer, tem uma coordenada complexa, estou viajando na maionese, a coordenada do oscilador harmônico, agora imaginar, não tem nada disso. A coordenada do oscilador harmônico é x, o momento é p, simplesmente foi conveniente eu mostrar que isso aqui pode ser colocado sob a forma complexa, e aí eu percebo uma simetria mais simples. Mas vamos dizer que eu não tenha feito esse exercício. Eu vou ficar no real do real. Faço essa transformação aqui. Então, claro, eu posso escrever, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos dizer que eu faça essa transformação. Tá cá? Vou botar isso aqui agora. Vamos botar no meio, P transposto, R é menos 1, RP. Mais X transposto, R é menos 1, RX. Não fiz nada, botei a identidade aqui e botei a identidade aqui. Vamos agora organizar isso aqui melhor. No meio de R a menos 1 transposto T transposto. Vou fazer para cá que vai ser a mesmíssima coisa. Vezes RP. Mais a mesma coisa aqui para o X. Tá? O que eu fiz aqui? Quando eu transpuser isso aqui, vai ficar P transposto, R a menos 1 transposto é o próprio R a menos 1. RP. Então eu não fiz nada, eu simplesmente escondi esse cara aqui dentro e coloquei um transposto. Então isso aqui é uma identidade, daqui para cá é uma identidade. Agora, se eu quero que isso seja invariante, se eu disser que essa coordenada aqui é P', eu quero que essa coordenada seja P' transposto. Como eu quero que isso aqui seja X' e X' transposto. Mas, o que eu estou obtendo aqui, R a menos 1 transposto T transposto. Eu quero que isso aqui seja P' transposto. Isso aqui só vai ser P' transposto se R é menos 1 transposto for R. R é menos 1 transposto, eu quero que isso aqui seja igual a R. Porque se isso aqui for R, R é menos 1 transposto é R, isso aqui é R, e isso aqui é justamente P' transposto. Então, se R é menos 1 transposto é igual a R, eu tiro o transposto dessa equação, o que eu estou obtendo? Que R é menos 1 é R transposto. Ou seja, R transposto vezes R é a identidade. Então, o que é essa matriz? É uma matriz M por N ortogonal. Então, essa transformação que eu fiz, separando, desacoplando, eu faço a transformação no X, desacopladamente eu faço a mesma transformação no T, o que eu fiz foi uma transformação com N, uma matriz ortogonal N por N, que é alguma coisa mais restritiva. Não tem, essa matriz é muito mais ampla. Se eu pego, vamos só comparar. Deixa eu apagar isso aqui. O que é uma matriz O2, né? Então, a matriz O2 é uma matriz ortogonal, 2 por 2. Se ela é ortogonal, o determinante dela é mais ou menos 1. Essa é uma matriz ortogonal, né? R transposto vezes R. É a identidade. Se eu tiro o determinante disso aqui, o determinante do transposto é o determinante desse. Então, isso aqui fica o determinante de R ao quadrado igual a 1. Então, o determinante de R igual a mais ou menos 1. Se eu pego uma matriz unitária, fiz o mesmo exercício ainda agora, a gente viu que o determinante de R é um módulo que é igual a 1. Então, o determinante de R é uma fase. Então, é uma coisa mais rica. Uma fase tem duas partes, parte real e parte imaginária. Então, a matriz O2, né? Deixa eu apagar aqui. Então, essa transformação aqui é uma transformação que eu vejo a simetria no setor das coordenadas exatamente igual à simetria no setor dos momentos. Mas essa não é a simetria mais ampla do meu sistema. Consigo, então, combinar o momento e a coordenada de uma forma complexa e perceber que o meu sistema tem uma simetria mais ampla do que essa simetria, que é a simetria N. Então, o grupo, quer dizer, o ON, ele aparece também. Então, o que é o grupo ON? Vamos ver já já. É o grupo das matrizes ortogonais N por N. Esse aqui é o grupo das matrizes unitárias N por N. Então, deixa eu colocar. Vamos comparar os dois agora. Os grupos SON são importantes em física? São. Mas, na física de partículas, nas interações fundamentais, todos os grupos que nós temos são unitários. Nós temos eletromagnetismo, teoria de Maxwell, eletrodinâmica clássica ou quântica, simetria 1.
que é a simetria de Caribe. Teoria eletrofrágil, simetria SO2, O1. QCD, simetria SO3, de cor. QCD de sabor, Eightfold Flavor, simetria SO3 de sabor. Se eu quero ir além do modelo padrão, falar de uma física mais ampla do que o modelo padrão, introduzindo a ideia de unificação, a simetria que eu tenho é SO5. Então, os grupos unitários eles estão muito ligados a essa física de interações fundamentais. Os grupos ortogonais aparecem também, mas eles aparecem mais como simetrias globais, eles não definem uma interação. As simetrias unitárias definem certas interações, estão associadas a certas interações. Os grupos ortogonais eles são mais grupos cinemáticos, não são grupos dinâmicos. Isso aqui é uma simetria cinemática. Ela separa o momento da posição. Se o momento for zero, eu tenho essa simetria aqui. Então, essa não é uma simetria dinâmica. Ao passo que a simetria N é uma simetria dinâmica. Ela é uma simetria que aparece quando eu misturo, acoplo a coordenada de posição com a coordenada de momento, vendo uma nova coordenada. Tá? Então, isso já dá um indício para a gente, cá na física do oscilador harmônico, que na natureza as interações parecem pedirem simetrias unitárias. Né? É uma questão, digamos, pode ser que será que numa outra galáxia também vai ser isso? Talvez seja uma questão da nossa matemática. Qual é a matemática que nós conhecemos? Análise real, análise complexa, geometria, topologia, sei lá, se um cara de uma outra galáxia, para ele não existe geometria, existe só teoria de números. Para ele o universo é descrito de outra forma, pode ser que ele perceba uma outra maneira. Mas nós que estamos acostumados a partir dos números naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais, para os reais, para os complexos, quaterniônicos, octoniônicos, a gente está fazendo essa escadinha numérica, a gente fatalmente passa pelas simetrias unitárias. Fala aí, matemático. Que isso? Que isso não é? Questão de apartamento. Fala aí. Cara, talvez isso que o senhor falou, os operadores unitários eles preservam um monte de coisa. Eles preservam as bases, eles preservam o ponto interno, então eles preservam a orientação, o tamanho e tal. E aí entra nessa parte de invariância, né? Se a gente está procurando invariância e eles preservam tanta coisa, acho que eles são adequados para por aí, é isso mesmo. Mas os ortogonais também. Eu não sei o que eles preservam. Preservam normas, preservam métricas, preservam ângulos, eles preservam também a mesma coisa. Tem um tantinho a mais, talvez, que a simetria unitária tenha que a simetria ortogonal não tenha o caráter de base. Você é um matemático. Talvez, do ponto de vista do matemático, a gente possa, digamos, ver por que o grupo N na natureza parece ser mais interessante do que o grupo N. Seria, vamos dizer, qual é a visão de um matemático sobre isso? A visão de um físico sobre isso, a gente pensaria que na natureza, né, o processo dinâmico é importante. A evolução temporal, o processo dinâmico, as interações que são caracterizadas, né, quer dizer, a dinâmica são as interações. E aí o grupo, o N, ele está muito mais ligado ao aspecto dinâmico de um sistema do que não ao aspecto estático do sistema. Do ponto de vista matemático, pensa sobre isso, ou conversa com alguém. Porque se você pegar um unitário e restringir os reais, você tem que ter um ortogonal. Então... Isso, mas por que talvez a natureza prefere os complexos e não os reais? Isso, seria isso, no fundo é isso, Pipo. Tenta ver por que a natureza parece preferir o complexo. As nossas coisas são reais, mas a natureza prefere talvez uma descrição complexa. Pensa sobre isso. Por que os espinores são mais fundamentais? Isso, por aí também. Os espinores necessariamente são complexos. Né? Por aí, vai caminhando nessa direção. Fala aí, Reinaldo. Não, uma dúvida, que você começou, antes de fazer em geral, Então, já disse, agora tem, por gentileza, que o relógio 43. Peraí, faz? Oi? São 6 horas de acá, para não cansar vocês. 2 horas pro chão, 2 horas para vocês já estão aqui há 4 horas. Fala aí. Não, eu queria perguntar o seguinte, você fez N igual a 1 primeiro, né? Para o oscilador harmônico. E aí no oscilador harmônico, você fez uma transformação real mesmo, você fez nada complexo, que misturava o PX, nesse sentido da transformação dinâmica. E aí lá, essa transformação dinâmica, ela levou um O2, né? Um 1 ou um O2, isso. Ou a um 1 ou... Um 1 nas vestes complexas ou O2 nas vestes certo. Isso. Só que agora você não consegue fazer a mesma coisa, agora você só consegue transformar o... Quando você faz o real, ou seja, o O, necessariamente você vai pro N, você não consegue fazer um O2N? Não consigo, exato. Isso não.
Tem alguma razão? O que você conseguiria fazer, talvez, fosse conjuntos de O2, 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 que é diferente de O2N. Certo. Você não poderia fazer tipo um vetorzão que fosse todos os componentes de P e embaixo todos os componentes de X, e aí você ia ter... Mas aí você não... Tudo bem, você fala, mas aí você está ali, no fundo, a tua transformação R no final do dia, ela, como você está falando, você bota tudo que é P aqui, sim. Então você duplica teu vetor, você vai ter um vetor agora 2N. Só que a tua transformação agora ela vai ter um setor aqui, 0, 0, ela vai ser diagonal, ela vai ter essa, você vai ter, no fundo você vai fazer isso, você está duplicando o problema, você não está acoplando esse setor com esse. Mas não é que nem no caso unidimensional, o P', ele vai envolver tanto P antigo porque quanto você X. pensa, eu estou fazendo o seguinte, eu estou P1 com X1.